agora é hora do quadro Ver Mais Saúde, feito em parceria com a excelente clínica Dr. Altoff, referência para toda Santa Catarina em diagnóstico por imagem. Este é o seu espaço semanal para tratar de qualidade de vida, bem-estar, informações que podem te ajudar a prevenir doenças e te orientar em caso de algum diagnóstico. Recebemos os melhores especialistas do nosso estado, profissionais de referência aqui do Sul. Na edição de hoje, o assunto será acidente vascular cerebral, causa, tratamento, prevenção. Vamos saber das principais informações sobre o assunto com a médica neurologista, a doutora Tatiana Bruch, que está conosco. Você já está vendo aí na sua tela. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Obrigada pelo espaço. Imagina, obrigada, gente. Até porque eu quero pegar esse gancho, doutora, porque o AVC ganhou repercussão nos últimos dias na mídia de variedades, né? Isso porque a Josi Oliveira, participante do 9ª edição do Big Brother Brasil, morreu no último sábado, com apenas 43 anos de idade em São Paulo. A ex-BBB foi vítima de um acidente vascular cerebral em meio a uma cirurgia para tratar de um aneurisma. Eu queria saber então de ti, o que é um AVC? Então, o AVC, ele é o acidente vascular cerebral, como você falou muito bem. No meio médico, a gente usa este nome, mas no meio leigo, no meio da população em geral, eles entendem muito por derrame. Tá. Então, assim, às vezes fica mais fácil para eles entenderem. Para entender. Até para eles, quando chegam para a gente contando, eu já tive um derrame. É uma doença que pode ser, por alguns motivos, por falta de oxigênio no cérebro. Tá. Ou porque, no caso dela, teve uma ruptura de um aneurisma, né? Sim. Então, acaba tendo o extravasamento de sangue. No caso do aneurisma, qual é a ligação que tem com o AVC, né? Falando do caso propriamente, né, da Gesiane? Isso. O que é um aneurisma? Até eu acho que teve um colega meu já esses dias aqui explicando. Até essa semana, esse mês, inclusive, também é a conscientização do mês do aneurisma. Olha só. Então, eu até tinha esquecido de contar isso. Então, ó. O aneurisma, o que acontece? O vasinho, ele é como se fosse um canudinho que vai passando o sangue. Esse canudinho, ele fica um pouquinho mais gordinho, mais esticadinho. Então, esse vaso ele fica mais sensível. Então, você tem um pico de pressão alta, alguma coisa assim, faz com que esse vasinho que esteja mais sensível se rompa. E aí, pelo rompimento dele, acontece o AVC. Então tá. Então o pessoal já ficou ligadinho aí que AVC, derrame é a mesma coisa, né? Agora, eu queria saber dos primeiros sinais. Tem algum sinal que as pessoas podem perceber que o AVC está chegando? Sim. O AVC, para nossa classificação, ele é uma doença aguda. Ele acontece, simplesmente. Porém, existem alguns casos que a gente chama de AIT, que é o ataque isquêmico transitório, que a população chama de ameaça. Eu tive uma ameaça de AVC, eu fiquei alguns minutos sem mexer meu braço, ou enrolei a língua, não consegui falar. Isso já está mostrando que alguma coisa não está certa. Então, neste momento, já melhorei, que bom, ótimo, melhorei, mas neste momento a gente já tem que procurar um auxílio médico o mais breve possível. Eu ia perguntar para ti com relação à questão da dor de cabeça, sabe? Enfim, se existe esse tipo de sinal, mas você falou que não, que chega chegando, assim, né? Geralmente o que acontece? Existem alguns estudos, até saiu recentemente, que mostra que pessoas que têm enxaqueca têm um risco um pouco maior de ter o AVC. Mas não é que dá a dor de cabeça antes de ter o AVC. Entendi. Mostra só como um fator de risco. E hoje em dia eu conheço muitas pessoas com enxaqueca. E é justamente a próxima pergunta. Tem público de risco? Quais são as causas, doutora? Então, antigamente todo mundo dizia, teve um AVC. É idoso. Né? Então, assim, tinha alguém, se a gente conhecesse alguém mais jovem que tinha um AVC, a gente dizia, meu Deus, que fatalidade, como isso aconteceu. Hoje em dia, com a mudança toda da população, a população está ficando um pouquinho mais gordinha, sedentária, está ficando mais hipertensa, mais estressada, dormindo pior. Então, assim, hoje em dia a gente continua tendo que os idosos são fatores de risco maior, mas qualquer idade da população pode acontecer de ter um AVC. No caso, sim, então são pessoas que não têm hábitos saudáveis, né? Isso. Comem mal, não fazem exercício. Quer dizer, eles acabam tendo um envelhecimento precoce, né? Não pela idade, mas pelo corpo, talvez, né, doutora? Porque gera um estresse metabólico, que a gente chama, tem todo um processo associado. Sim. E a principal causa ainda continua sendo a hipertensão. E a gente diz assim, é uma causa que
teoricamente, a gente tem como evitar, tem como prevenir. A gente tomando a medicação nos casos que tem que tomar medicação, mas fazendo a atividade física, cuidando de alimentação, a gente conseguiria prevenir muito desses casos. Ah, então, a gente sempre fala isso aqui. É quase no geral, pessoal, a prevenção é para tudo, né? Mas antes da gente ressaltar a prevenção, puxar a orelha, fazer o pessoal refletir nesse feriado, tratamento importante, como é que é? Gi, eu vou contar uma coisa para você que eu estou muito feliz com Criciúma. Assim, quando a gente estava conversando antes, eu fiz a minha formação em Curitiba. Tá. Então, lá é um centro maior, a gente sabe disso. Então, quando eu morava lá, meus pais moravam aqui e eu sempre fiquei preocupada se eles tivessem um AVC. Sim. Pela questão da estrutura? Sim, pela questão de tratamento. Tá. Assim, a gente tem um tratamento que chama tratamento de fase aguda. O que é isso? O paciente que teve o AVC, não adianta você colocar na cama e dizer, fica aí que vai melhorar. Não, você tem que pegar aquele paciente e levar, o familiar, né? Levar rapidamente para o hospital. Aqui em Criciúma, nós temos hospitais que estão habilitados a fazer medicações na veia, para tentar dissolver, como a população leiga chama de coágulo, não é bem isso, mas assim, só para as pessoas entenderem. Então, nós temos essa possibilidade de fazer essa medicação e, além disso, se não der certo, a gente consegue fazer por endovascular. Que bom. E temos nos maiores hospitais aqui de Criciúma. Então, daí dá para ficar no pessoal que tiver, tem essa estrutura. Sim, então, assim, o importante desse seu programa é isso, fazer a educação, dizer assim, reconheçam os sintomas e vão para o hospital. Faz uma diferença gigante para a gente lá dentro depois. E saber que existem exames, coisas, a tecnologia, né? A gente tem a clínica Dr. Altoff aí para ressaltar e a gente sempre fala, isso é legal de saber, gente. Isso é muito legal e é o papel do nosso quadro. Rapidamente, então, agora, para já finalizar, passou rápido, né? Para finalizar, prevenção, então, você ressaltou, né, demais orientar as pessoas até hábitos saudáveis. Isso, eu falo assim, tem fatores de risco que a gente não consegue mudar. Eu vou envelhecendo, aumenta o meu fator de risco. A minha história familiar tem muitos casos, vai ter também mais chance. Mas os outros fatores de risco, como pressão, diabetes, colesterol, sedentarismo, tabagismo, que ainda está muito frequente, são coisas que a gente tem como controlar, para evitar não só o AVC, mas o infarto e as outras doenças todas, né? Com certeza. Passou rápido, né? Doutora Tatiana Bruschi, fazia tempo que eu não a via, passou fora, aí, época de escola, a gente se era conhecida, né? E muito legal recebê-la aqui no estúdio do Ver Mais. É assim, gente, são os nossos especialistas, as pessoas que estão aí pelo mundo afora, estudo e volto para cá para trazer informação pra gente. Deixa eu falar do site, né? Dr. Altoff, ele tá aparecendo aí na sua tela, draltoff.com.br. Visita lá e você vai saber exames bem bacanas. Doutora, volte sempre, viu? Muito obrigada. Valeu!